Nas cidades tranquilas, aninhadas no coração do interior, há um som que não pertence. Ele chega sem aviso, geralmente muito depois da meia-noite ter se estabelecido sobre as casas adormecidas. É o apito solitário de um trem, um lamento que corta o silêncio. Mas aqui não há trilhos. Nunca houve trilhos. Os mapas antigos confirmam isso. As memórias dos moradores mais antigos confirmam isso. No entanto, o som persiste. Uma promessa arrepiante de uma viagem que não tem destino em nenhum mapa conhecido. É um som que acorda as pessoas do sono mais profundo, deixando-as com uma sensação fria de pavor e uma pergunta que não tem resposta fácil. O fenômeno não é apenas um som, é uma experiência que toca todos os sentidos. Aqueles que foram acordados pelo apito espectral frequentemente relatam mais do que apenas a perturbação auditiva. Eles falam de uma vibração fraca que parece zumbir através do próprio chão sob suas casas. Um barulho rítmico, como se rodas pesadas estivessem rolando sobre trilhos de aço que simplesmente não existem. O ar fica frio, e uma névoa estranha e densa frequentemente surge das florestas próximas, engolindo a paisagem em um cobertor branco e espesso. Essa névoa é antinatural, aparecendo mesmo nas noites mais claras, e carrega consigo um cheiro distinto de fumaça de carvão e madeira velha e úmida, um perfume de uma era passada. Muitos tentaram racionalizar a experiência, encontrar uma explicação lógica para o trem fantasma. Eles verificam se há linhas de carga distantes, perguntando-se se o som é meramente um eco levado pelo vento. Mas a ferrovia mais próxima fica a mais de 100 quilômetros de distância, longe demais para que seus sons viajem com tanta clareza e força. Outros sugerem que poderia ser uma ilusão auditiva complexa, um truque da mente compartilhado por uma comunidade inteira. No entanto, a consistência dos relatos torna essa teoria difícil de aceitar. De cidade em cidade, a história permanece a mesma. Media Group, Montage of Small Towns in Fog, Night Scenes of Different Rural Communities, Stoke e Distribute, Equally, o apito, o estrondo, o frio e a névoa inexplicável que parece anunciar sua chegada fantasmagórica. A lenda do trem fantasma tornou-se parte do folclore local, uma história contada em sussurros ao redor de fogueiras e em tavernas mal iluminadas. É um mistério que une as pequenas comunidades em uma sensação compartilhada de desconforto e fascínio. O trem não tem horário. Não segue nenhuma rota conhecida. Ele simplesmente aparece. Um mensageiro fantasma de um lugar desconhecido, seu apito assombroso servindo como um lembrete constante de que há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão. Para as pessoas que vivem ao longo de seu caminho invisível, a noite nunca é verdadeiramente silenciosa, sempre guardando a possibilidade daquele chamado arrepiante e espectral. As histórias do trem fantasma não são apenas lendas. Elas são construídas sobre os relatos vívidos e aterrorizantes de inúmeras testemunhas. Pegue o caso do velho Sr. Alistair, um fazendeiro que viveu toda a sua vida em uma casa que faz divisa com a mata. Uma noite, ele foi acordado não apenas pelo apito, mas por uma luz brilhante e pulsante que entrava pela janela do seu quarto. Ele a descreveu como uma série de janelas retangulares e brilhantes, movendo-se constantemente entre as árvores, onde não existia caminho. A luz era de uma cor amarelo-alaranjada e quente, como antigas lamparinas a gás, e projetava sombras longas e dançantes que transformavam as formas familiares da floresta em figuras monstruosas. Ele permaneceu paralisado em sua cama, ouvindo o som ensurdecedor de vapor e aço passando a poucos metros de sua casa. A consistência entre os testemunhos é o que confere ao mistério sua credibilidade mais assustadora. Um jovem casal acampando no meio da mata relatou o mesmo fenômeno, a quilômetros da fazenda de Alistair, em uma noite completamente diferente.
Eles foram surpreendidos pelo som repentino de uma buzina de trem que parecia irromper bem ao lado da sua barraca. Espiando para fora, viram a mesma sequência de janelas iluminadas deslizando silenciosamente entre as árvores. Eles também mencionaram Media Group, People Intent, Reacting to Sudden Cold, Visible Breath in Chilly Night Air, Campers Shivering in Dense Forest at Night Stock, Distribute Equally. A queda súbita e inexplicável da temperatura, a névoa espessa e densa que surgiu do nada, tornando impossível ver a mais de alguns metros de distância, a sensação avassaladora de que estavam testemunhando algo antigo e poderoso. Outro detalhe arrepiante que aparece em muitos relatos é o som de vozes humanas. Um grupo de adolescentes que se desafiou a esperar pelo trem uma noite afirmou ter ouvido sussurros e risadas fracas misturadas ao barulho das rodas. Eles disseram que parecia um vagão de passageiros lotado, cheio de pessoas envolvidas em conversas tranquilas. Uma das adolescentes, uma garota chamada Clara, jurou ter visto figuras se movendo atrás dos vidros iluminados, silhuetas de homens de chapéu e mulheres com vestidos antigos. A visão foi fugaz, obscurecida pela névoa, mas deixou uma marca indelével em todos eles, transformando seu desafio juvenil em uma noite de terror genuíno. Esses relatos pessoais são os fios que tecem a tapeçaria do mistério do trem fantasma. Não são contos de um único narrador, mas um coro de vozes de diferentes gerações e origens, todos descrevendo o mesmo evento impossível. As luzes, a névoa, o frio, os passageiros fantasmagóricos. Esses detalhes são repetidos com uma semelhança tão perturbadora que não podem ser facilmente descartados. As testemunhas não buscam fama ou atenção. A maioria reluta em sequer falar sobre o que viram, temendo o ridículo. No entanto, suas histórias persistem, criando um retrato poderoso e inquietante de uma locomotiva espectral que viaja pelo coração da noite. A lenda do trem fantasma carrega um elemento mais sombrio e trágico do que apenas sons assustadores e luzes estranhas. Ela fala daqueles que não se contentaram em apenas observar à distância. Ao longo das décadas, surgiram histórias de indivíduos que, movidos por coragem, curiosidade ou talvez um toque de loucura, tentaram seguir a locomotiva fantasma para dentro da mata enevoada. Essas histórias sempre terminam da mesma forma, com um espaço vazio, onde antes havia uma pessoa. O caso mais famoso é o de um jornalista local chamado Thomas Reed, que no final dos anos 70 ficou obcecado em provar a existência do trem. Ele anunciou sua intenção de rastreá-lo e documentar suas descobertas. Reed se preparou meticulosamente para sua expedição. Ele se equipou com uma lanterna potente, uma bússola e um gravador portátil, esperando capturar provas irrefutáveis da passagem do trem. Ele disse aos amigos que seguiria o som e as luzes, mantendo-se a uma distância segura para permanecer ileso enquanto documentava seu caminho. Em uma noite de outono sem lua, o apito familiar ecoou pelo vale. Reed pegou seu equipamento, despediu-se confiante de sua esposa e entrou na floresta sufocada pela névoa. Ele nunca mais foi visto. Equipes de busca vasculharam a mata por semanas, encontrando apenas uma única pegada enlameada e sua bússola, com a agulha girando erraticamente. Anos depois, uma jovem trilheira chamada Maya decidiu desafiar a lenda. Ela era uma experiente aventureira e acreditava que as histórias de desaparecimentos eram simplesmente contos exagerados de pessoas se perdendo na mata. Confiante em suas habilidades de sobrevivência, ela partiu uma noite quando as condições pareciam propícias para o aparecimento do trem. Seu plano era usar o rastreamento por GPS e marcar sua trilha com fita reflexiva. Quando a buzina do trem soou pelas árvores, ela enviou uma última e animada mensagem de texto para sua amiga. "Ouço, é tão alto!" Entrando. O sinal de GPS morreu momentos depois. A equipe de busca encontrou sua trilha de fita reflexiva,
que levava para o fundo da mata antes de parar abruptamente em uma pequena clareira vazia. Não havia sinal de luta, nem rastros que levassem para longe. Maya, como Thomas Reed antes dela, simplesmente desapareceu na névoa. Esses desaparecimentos lançaram uma longa e escura sombra sobre as comunidades. Eles servem como um aviso sombrio contra a intromissão em forças que não são compreendidas. A mata, antes um lugar para recreação e paz, agora é vista com desconfiança depois do anoitecer. Os pais usam as histórias dos desaparecidos para assustar seus filhos e fazê-los ficar em casa, garantindo que não saiam quando o apito fantasmagórico soar. O trem não é mais apenas um mistério fascinante, é um predador, um canto de sereia que atrai os incautos para um destino desconhecido. Os espaços vazios deixados por pessoas como Thomas e Maya são um lembrete constante e doloroso de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução e algumas jornadas não devem ser feitas. Diante de um mistério tão persistente e aterrorizante, as pessoas têm se esforçado para encontrar explicações. A teoria mais comum está enraizada na história local. Disse que, há mais de um século, um trem de passageiros que transportava trabalhadores para um novo assentamento descarrilou durante uma tempestade violenta. O acidente ocorreu em uma parte remota e inexplorada da floresta, e como os trilhos eram temporários e depois removidos, a localização exata do acidente se perdeu no tempo. De acordo com essa teoria, o trem fantasma é uma reencenação espectral daquela última e trágica jornada. Um eco espiritual preso em um ciclo, repetindo para sempre os momentos antes do desastre. As luzes são seus vagões em chamas, e os sussurros são as vozes das almas a bordo. Outra teoria, mais científica, mas igualmente estranha, sugere que o fenômeno não é um fantasma, mas uma falha no tempo, uma ruptura temporária no tecido da realidade. Os defensores dessa ideia argumentam que, sob condições atmosféricas específicas, uma janela para o passado pode se abrir brevemente, permitindo que visões e sons de outra era vazem para a nossa. Isso explicaria por que o trem parece ser de uma era passada e por que ele viaja onde não existem trilhos atualmente. Ele está seguindo um caminho que era real em seu próprio tempo. Os desaparecimentos, nesse contexto, são ainda mais aterrorizantes, sugerindo que as pessoas que se aproximam demais podem não estar apenas vendo o passado, mas podem acidentalmente entrar nele, ficando presas em outro século. O mistério também atraiu aqueles que acreditam em fenômenos sobrenaturais ou interdimensionais. Alguns investigadores paranormais visitaram a área, armados com gravadores de EVP e câmeras infravermelhas. Eles capturaram gravações de áudio estranhas, apitos de trem fracos e vozes confusas que não eram audíveis ao ouvido humano na época. Alguns até afirmam ter fotografado anomalias de luz estranhas e formas humanas fugazes na névoa. Esses investigadores propõem que o trem não é um fantasma no sentido tradicional, mas um veículo, um portal que viaja entre dimensões. Eles especulam que pode ser um ceifador de almas, ou simplesmente um sistema de transporte para seres não do nosso mundo. Em última análise, nenhuma dessas teorias pode ser provada. O trem fantasma permanece um enigma, um quebra-cabeça sem solução. Ele continua suas jornadas fantasmagóricas, seu apito uma canção de ninar assombrosa para as cidades por onde passa. O mistério impactou profundamente a psique dos moradores, incutindo um profundo respeito pelo desconhecido e um medo cauteloso da noite. É uma história que se tornou parte de sua identidade, um segredo compartilhado que paira no ar como a névoa misteriosa que ele traz. E para quem já foi acordado por aquele som solitário e lamentoso, a experiência é inesquecível. O eco do apito permanece com eles para sempre, um lembrete arrepiante do trem que anda em trilhos invisíveis.